Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre choque, tá? Então, choque é um quadro que é muito comum. A gente vai ter um terço dos pacientes de UTI com esse quadro clínico, né? É uma coisa que a gente vai encontrar também na emergência, considerando que nos ambientes do SUS, né, as salas vermelhas, os ambientes de emergência, eles terminam funcionando como UTI. Eles não são estruturados para serem UTIs, mas a gravidade dos pacientes, pela demanda que a gente encontra, né, a questão também de disponibilidade de vagas. Então, muitas vezes o paciente que está na sala vermelha dos hospitais, principalmente os hospitais maiores, né, eles serão pacientes de UTI. Né? Quando a gente está falando de um contexto no hospital menor, eventualmente a gente vai conseguir transferir esses pacientes, mas não é assim uma coisa muitas vezes fácil. Então você vai precisar manejar esses pacientes. Então é importante a gente identificar os tipos de choque, como é que a gente vai manejar esse paciente. Tá? Então é uma condição também muito ameaçadora à vida e precisa ser abordada de forma objetiva e rápida, né, para que a gente tenha um melhor desfecho para esse paciente. Então, a definição, basicamente, choque é uma alteração do balanço de oferta e demanda de oxigênio. Né? A gente vê aqui por essa fórmula, né, do DO2, né, que o débito, a oferta de oxigênio está relacionada ao débito cardíaco, a 1,34 a hemoglobina, né, a saturação arterial DO2 mais 0,003, né, a PA DO2. Né? Então, assim, a gente vê que a maioria do oxigênio ele vai estar na hemoglobina, então por isso que a hemoglobina tem e a saturação, né, eles têm uma força muito maior nessa fórmula. Né? Então, o que é que a gente vê com isso aqui? Débito cardíaco, né, que é o volume sistólico vezes a frequência, né, HB, que é a hemoglobina, a saturação arterial, né, tá aqui explicado aqui embaixo. Então, assim, a gente vê que a oferta de oxigênio ela é regulada principalmente por esses mecanismos, né? Saturação, HB e débito. Né? E débito, né, como a gente está vendo aqui, é o volume sistólico e a frequência. Então, a gente consegue, nosso organismo consegue compensar o nosso débito cardíaco, né, uma necessidade de uma demanda maior de oxigênio, consegue compensar pelo aumento da frequência cardíaca e também aumentando o volume sistólico, aumentando a quantidade de sangue que ele ejeta por contração, né? Cada contração. Então, a gente entender essa fórmula aqui, não precisa decorar, basta a gente entender que a oferta de oxigênio, que é o que vai estar alterado na grande maioria dos casos de choque, né? O seu organismo, por alguma razão, não está conseguindo ofertar oxigênio suficiente para suprir as demandas metabólicas, né? Existe também a outra ponta, né? De seu organismo está consumindo mais oxigênio do que seu corpo consegue mandar fisiologicamente, né? E a gente também vai ter um quadro de choque se a gente tiver esse consumo, né? Então, o consumo excessivo de O2, que a gente vai ter mais nos quadros metabólicos, né? Ou uma descompensação do consumo, né? Que a gente vai ter também nos quadros de intoxicação, eles vão também levar a um quadro de choque. E mais comumente uma alteração na oferta, né? Ou um débito cardíaco diminuído, né? Por alteração de volume sistólico, né? Assim, por exemplo, fração de ejeção diminuída, ou alteração da frequência cardíaca, por exemplo, por bradiarritmias, a gente vai ter também alteração da frequência cardíaca e a gente vai ter uma alteração do débito, isso aí vai descompensar essa oferta de oxigênio, né? Ou então alteração no HB, um paciente que sangra, ou um paciente que está em hipóxia, né? Com a saturação muito baixa por um quadro respiratório, por um quadro séptico, por um quadro de intoxicação. Então, a gente entendendo essa fórmula que o débito cardíaco, o HB e a saturação, eles têm um papel fundamental na oferta de oxigênio, tá certo? Então, como é que a gente faz o diagnóstico? Né? Como é que a gente vai avaliar esses pacientes? A gente vai ter que ver a questão. Não existe um critério diagnóstico bem estabelecido, né? Mas a gente precisa ver PAM, né, que é a pressão arterial média, que é a pressão sistólica mais 2 vezes a diastólica sobre 3, né? A gente vai ter a PAM. Então, a gente abaixo de 70, a gente já começa a considerar uma alteração, né, na PAM. Então a gente vai ver a PAM, o débito urinário, o nível de consciência, o tempo de enchimento capilar, né, a perfusão periférica, se o paciente está com extremidade fria, com extremidade cianótica, né, o lactato, né, se o lactato está alto, se tem acidose, se tem sinais aí para gente de metabolismo anaeróbico, né.
Então, a gente vai dar uma visão assim geral no paciente, né? Fazer aqueles passos da abordagem, né? Cabeção, coração, pulmão, pressão, saturação, pulso e temperatura. Quando a gente fizer essa abordagem aí inicial, a gente consegue tirar muitos desses dados aí, né? Então, a gente vai ver nessa avaliação a questão da perfusão periférica, o tempo de enchimento capilar, o nível de consciência do paciente, né? O nível de consciência rebaixado já mostra para a gente que ele tem uma perfusão cerebral comprometida, né? O tempo de enchimento capilar também mostra que ele tem alguma alteração da perfusão periférica, né? Então a gente vai ver esses dados aí e de uma forma geral, depois de uma avaliação, a gente vai definir se o paciente está chocado ou não, né? Não necessariamente o paciente chocado ele precisa ter hipotensão. É importante frisar isso aí. Principalmente, por exemplo, o paciente hipertenso, ele pode estar evoluindo com choque, né? O paciente que é sustentadamente tem uma pressão alta, né? Ele pode evoluir com choque sem estar hipotenso, né? Como a gente classicamente conhece, uma pressão sistólica abaixo de 90. Né? Então é importante a gente frisar isso aí, ficar atento a isso aí, que hipotensão não é sinônimo de choque, tá? Choque é um desbalanço da oferta de oxigênio e o consumo de oxigênio. Então, se você tem uma patologia que está causando um desbalanço disso aí, você tem um paciente chocado, tá? E ele vai ter alteração nesses sistemas, né? Basicamente, sistema cardiovascular, né? Sistema, a perfusão, né? Perfusão de órgãos nobres, como cérebro, rim, né? Então isso aí vai afetar o quadro clínico do paciente e aí vai trazer sinais clínicos para a gente, que a gente vai poder definir se ele está chocado ou não, né? De forma mais objetiva, né, a gente pode considerar aí o paciente hipotenso, né, com uma pressão sistólica menor do que 90, paciente oligúrico, né, com débito urinário menor do que 0,5 ml quilo-hora. Parece uma continha um pouquinho mais difícil, mas basta a gente pensar que o paciente ele vai ter que urinar o peso dele a cada 2 horas, né? Então, se você receber um paciente que está hipotenso, tem sinais clínicos de choque, está mal perfundido, né? Ele tem etiologicamente, ele tem um quadro que é compatível, né, com choque. Então, você pede para passar uma sonda nele, né? O paciente deve ser sondado para a gente avaliar esse débito urinário e depois de 2 horas de manejo, né? O paciente não urinou o peso dele, né? Então, é um paciente que está chocado, é um paciente que tem um débito urinário baixo, tá? Então, outro dado objetivo, hiperlactatemia, né? O lactato aí acima de 2, né? Uma alteração do nível de consciência, né? Um paciente que chega lá obnubilado, um paciente que chega mais letárgico, né? Ou mesmo um paciente que chega ansioso, agitado, né? Ele pode ter uma alteração do nível de consciência relacionada à perfusão, relacionada à hipóxia. Então é importante isso aí também, essa avaliação do nível de consciência. E o tempo de enchimento capilar maior do que 3 segundos, né? A gente faz uma compressão assim com uma pressão razoável, né? O ideal é que seja por até 10 segundos e aí você vai, solta e vê com quanto tempo o leito ungueal ele volta a ficar rosadinho, né? Perfundido. Ou se não tiver rosadinho, né? Às vezes o paciente está um pouco hipóxico, então não vai estar tão rosado, mas se ele volta a perfundir, tá? Então se esse tempo for maior do que 3 segundos, ele sugere para a gente de forma até segura, né, que esse paciente ele tem uma perfusão comprometida.